Esse negócio da vaidade, principalmente pra... Claro que homem é vaidoso também, mas a mulher geralmente mais. Como é que era? Não podia... Não podia nenhum tipo de vaidade. A gente não usava desodorante com cheiro. Peraí. Não podia. Embaixo daquele hábito lá? Podia usar desodorante, mas não podia ter cheiro. Não podia ter, não ter cheiro cheiroso, não. Rolon. Não Podia podia. se depilar, por exemplo? Não podia se depilar. Ficava Muito com... raro. Você vê as filhas Não, embaixo do braço sim, não podia depilar as pernas. Isso. Ah, mas de Isso aqui é o esquerda padre, só... não é freira. É assim. Não. Mas na congregação que eu estava, pode ser que em outras congregações podia. Nessa questão eu não sei de outras não é uma congregações. lei pra todos? Não. Aí tem congregações que são um pouquinho mais liberais nessa questão. Tem congregações que a freira nem usa hábito, ela usa roupa normal. Então, Você fica nua, andando. não, ela usa tipo calça jeans, ela pode usar Sim. calça jeans, camiseta, então depende de cada ordem. A que eu estava era extremamente radical. Então a gente não, o cabelo era curto, não existia... Maquiagem não pode? Nunca, não existia nada disso. Não existia absolutamente Roupa nada. tinha o quê? Só os, Roupa? Só os hábitos? Só hábito. A gente usava uma saia, ó, como que era? A gente usava uma saia que chamava anágua, depois a gente usava um hábito, uma camiseta branca, uma camisa, uma golinha por baixo, um hábito, um escapulário. No véu tinha uma touquinha e tinha o véu. Era tudo isso que a gente usava. 40 graus lá fora tinha que usar isso aí. Jesus. E ainda quando era solenidade, uma capa que cobria o corpo inteiro, assim. Tipo a do Batman. Por isso que no Rio de Janeiro a galera tá... Não, o pessoal não quer ser freira lá, não. Não dá. Não era fácil. Você tava falando agora da doação, que eu acho que é muito importante, porque Sim. tá sempre associado com política, coisa toda. Você tem noção de quanto... Obviamente você não pode falar, mas assim... Quanto que entrava, para onde ia, vocês tinham acesso a isso? Não, nós não tínhamos acesso, porque a gente era do baixo escalão e só as poderosas que tinham acesso a isso. Nós não, nós trabalhávamos para trazer dinheiro pro convento. Mas você chegou a ver coisa do tipo, a mulher contando dinheiro, tacando pra cima, striptease na igreja. Imagina, MC Freira. Não. Gustavo Lima chegando numa Lamborghini. Eu nunca me liguei muito com dinheiro, então eu nem era atenta a isso, eu não tinha essa dimensão de como funcionava essa questão financeira, eu não tinha. Mas assim, era muito dinheiro que rolava, porque a gente morava nos lugares caríssimos, a gente pagava aluguéis caríssimos, a madre vivia viajando pra Europa. O quê? Então assim, tinha muita questão ali que nem eu falo, a gente transitava entre uma vida simples, comedida, e uma vida da alta sociedade, com pessoas por exemplo, se você chegasse lá, você tem dinheiro, o seu tratamento era completamente diferente de uma pessoa simples. Uau, completamente. que triste ouvir e isso. aí, as irmãs que eram destinadas para te atender eram essas, porque elas já sabiam como agir. Eu não atendia as pessoas da alta sociedade, porque eu não ia com aquele desejo de manipular para conseguir algo. Mas para vocês tinha uma coisa, pelo menos um certo conforto? Do tipo, hoje vai ter lasanha, uau! Ou é uma coisa meio... Era nas solenidades que a gente tinha uma alimentação mais diferenciada, mas lasanha era muito raro, nem me lembro de ter comido lasanha Qual que era a na minha alimentação época. de vocês? No dia a dia, É. a gente comia pão que a gente ganhava numa padaria, pão adormecido. E leite, que a gente ganhava também da prefeitura. Enquanto a madre, ela acordava, ela tinha biscoitinho, polenguinho. A gente ganhava carcaça de frango das feiras, sardinha, e era isso que era a nossa... sabe ponta de frios, quando você compra a peça do frio e fica aquelas pontas? Então a gente pegava aquilo de doação dos hortifrutis, as coisas que eles retiravam, a gente cortava metade e comia. Era esse nosso tipo de alimentação no dia a dia. Quando era solenidade, uma festa, tinha uma coisinha um pouco melhor, um frango. Mas falar pra você que eu me lembro de ter comido uma lasanha, de ter comido um churrasco à vontade, isso eu não me lembro no convento. Na minha época, hoje é uma outra questão. Lanche, por exemplo, no McDonald's, isso nunca, só se a tua família te levasse. Né? Se tivesse uma festa no convento, você não podia comer daquele alimento da festa, tinha que comer, por exemplo, na Expo Católica, é uma feira muito grande, e a gente foi expor lá, e as irmãs colocaram um estande de comidas, de pastel, e tinha um estande dos produtos que ela vendia. E eu trabalhei 4 dias direto lá, e no final da feira, a madre falou assim, e hoje vocês podem comer um pastel. Aí a gente foi lá pegar o pastel. Quando eu fui pegar o meu pastel, fui pegar um sachê de ketchup, a freira segurou na minha mão e falou assim, isso aqui é pra quem paga, e fez eu soltar o sachê. Então assim, era muito difícil a questão da alimentação, porque era restrita, sabe? Eu tô com fome, vou lá na geladeira pegar uma coisa, isso nunca, não existia. Só às 7 que vai ter o Só jantar. no horário, só no horário. E como é que era a sua semana? Você, tipo, tinha uma folga? Não existia folga, a gente trabalhava de domingo a domingo, segunda a segunda, a gente trabalhava nos lugares da semana que era, por exemplo, paróquias, a gente trabalhava em escritórios da ajuda à igreja que sofre, no meu caso, e chegava no final de semana, tinha as evangelizações, então você tinha que viajar para lugares para fazer pregação, fazer retiro, então não existia dia de folga. Lazer? Não, muito raro, muito raro. No final do ano que tinham 5 dias, que chamava convivência, 5 dias de descanso, que aí você ficava um pouquinho mais de boa lá em algum lugar que elas conseguiam, que tinha piscina, você ficava de boa, 5 dias só. Mas, por exemplo, sua família.
férias só de 3 em 3 anos. E minha família podia me visitar, mas eles não vinham porque eles moravam longe, então era muito raro. Mas a visita era assim, no domingo à tarde, para quem tinha perto. Domingo à tarde, ficar umas 2 horinhas ali e depois ir embora. Como é que era você com o telefone? Controlado, tinha alguém sempre no telefone ouvindo o que você estava falando. Você nunca falava com a sua família sozinho. Alguém ouvindo? Sim, existia um lugar, tipo assim, um espaço na casa que era o telefone. E aí lá tinha uma irmã responsável que cuidava de todas as ligações. Cara, é mais legal ser preso. Eu tô Ô, falando irmão, sério. tô falando sério também. Porque é o seguinte... Vale mais a pena, Pô, bicho. tô aqui... Porque o cara é preso, ele vai pra igreja. Não, é o contrário. Não, igreja vai pra preso. Isso. Por isso que o único jeito de sair do crime é indo pra igreja. Que é pior. Tá ligado? É isso, entendeu? Cara, beleza, eu sei que você vai estar tranquilo. Eu sei que você vai estar lá. Não vai sair, não vai falar pra ninguém. Polenguinha é o cacete, Meu Deus, cara, que relato bizarro. Isso, que você é tá me muita passando. coisa. E esse livro aqui que eu falei pra você, ele traz todos esses relatos, não só meus, de Não é várias dela, pessoas. não é seu livro. Não, esse livro aqui foi escrito por um vaticanista, ele é fotógrafo do Papa Francisco, e aí ele começou a ouvir relatos de freiras do mundo inteiro, de ex-freiras, na verdade, contando os abusos e as violências, frustrações na vida religiosa. E ele escreveu esse livro como uma denúncia. Então, assim, os católicos, eles me macetam na internet. Eles falam que eu sou mentirosa, que eu não tenho vocação, que eu sou do demônio, que eu sou o diabo a 4. Mas aí eu gosto de mostrar esse livro porque foi um vaticanista que escreveu. Então, assim, eu tô fora da igreja, eu não pertenço mais ao catolicismo, ok. Ah, você é revoltado, ok. Mas esse daqui não. Esse daqui mas a tá visão dentro. que as pessoas têm de você... Porque, assim, obviamente, você tá trazendo um recorte seu, Sim. que é a sua vida, a sua Sim, vivência, sim, né? sim. Deve ter agora a Laura, que é da igreja lá do Sergipe, sei lá eu, sim. e falando, essa mulher é um absurdo, porque Sim. comigo aqui... Eu como lasanha todo dia. Não, não, mas lasanha não, o meu pão não é amanhecido. Sim. Aí tem muitas irmãs que também falam, mas tem muitas irmãs que entram em contato comigo falando obrigado também por você ter falado. Ou muitas vezes que saíram que fala isso daí, entendeu? Eu tenho tudo isso. Tem pessoas que me criticam e tem pessoas que falam, legal, que bom que você deu voz. Porque é um tabu religioso. Se você procurar no YouTube, ex-freira, só tem eu. E acho que tem uns 2, 3 relatos de uma outra irmã lá que é tipo uma fala, um texto lido. Tem mais ex-gay do que ex-freira. Sim, Tá então mais assim, fácil. é um tabu, isso é um tabu. Tu sentiu isso porque você é uma pessoa que estava lá, vivendo uma realidade que você acreditava. Como é que é pra você rezar um Pai Nosso hoje em dia? Te mexe? Não, porque na verdade eu fui vivendo um processo de transformação na minha espiritualidade. Eu consigo separar a espiritualidade de religião. Então hoje eu posso rezar qualquer oração, nunca tive problema com isso, mesmo quando estava no convento. Então quando eu rezo um Pai Nosso, eu penso que Deus é natureza. Não tenho esse problema. Eu não tive essa questão dessa revolta, como é que eu posso dizer, por não ter podido fazer coisas, porque na minha casa, quando eu era jovem, criança, eu não fui proibida de nada, então eu não tive essa questão dele. Do que a questão isso. dele. Eu fui viver mais a opressão quando eu entrei no convento, só que isso foi uma escolha minha, porque fui eu que optei por entrar. Sim. E eu que optei por demorar a sair, porque eu não conseguia sair, porque ficava na minha cabeça que eu tinha vocação e tal. Então, foi um processo, mas eu não sinto aquela revolta, eu não sei um ódio, não é isso. Eu só quero viver a verdade. Para mim, a verdade é você viver a sua espiritualidade e não usar dela para ter benefícios próprios. Eu acredito em Jesus, no Jesus essência, nesse que fala, nesse que é lutador, nesse que foi morto por 2 sistemas políticos e por uma religião, que é a né? antítese do que essa galera que você tá me falando faz. Totalmente diferente. Então, quando eu comecei a ver, lá em 2018, elas defendendo essa ideologia, eu já comecei a questioná-las, porque eu ainda tinha contato com algumas que eram as minhas amigas. Comecei a questioná-las e elas não queriam diálogo comigo. Eu falei, mas peraí, não quer nem diálogo? Aí depois, quando chegou essa outra eleição, depois de tudo que tinha acontecido no Brasil, porque 2018 eu até entendo, todo mundo tava puto e queria um novo, e não sabia o que tava por vir. Ok, mas depois, na segunda vez, a gente já sabia o que nos esperava. Então, quando eu vi elas fazendo jejum e falando assim, quando perdeu, ai, não sou culpada, como é que é? Não faço parte dessa escolha, e postando um monte de porcaria, eu falei assim, não, isso daí não é fé. Isso aí é uma manipulação do sistema. E aí eu comecei a entender tudo isso, comecei a estudar sobre isso, sobre abuso psicológico. E aí eu fui entender que o que eu vivi no convento foram vários abusos psicológicos. Caiu a ficha em algum momento? Caiu.